Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de um exercício de Química. Esse exercício foi utilizado num processo seletivo para o curso de Medicina no Centro Universitário de São Camilo. Então vamos lá. A benzocaína é um anestésico local de absorção rápida, usado como calmante para dores, que pode ser aplicado na pele ou nas mucosas. Temos aqui a fórmula estrutural em linhas, né, dessa benzocaína, e temos aí duas questõezinhas para a gente fazer. Letra A. Na estrutura da benzocaína, transcrita para o campo de resolução e resposta, identifique as classes funcionais. E letra B. Escreva a fórmula molecular da benzocaína e identifique na sua estrutura, transcrita para o campo de resolução e resposta, os átomos de carbono primário com a letra P. Bom, um exercício simples, né? Não é um exercício aí tão complexo de ser feito. Nessa prova aqui, pessoal, eles colocam um campo, né? Como ele diz aqui, de resolução e resposta, né? Embaixo, para que os alunos coloquem as respostas sempre nesse campo. São questões abertas, né? Então aí é uma prova que exige um pouquinho mais dos alunos. Eu coloquei aqui esse campo de resolução e respostas para que a gente possa trabalhar um pouquinho nele, tá? A letra A a gente vai fazer aqui e a letra B a gente vai fazer aqui embaixo. Na letra A, ele pedia para a gente ver aonde estão os grupos funcionais, né? Ele fala ali, acho que as classes funcionais. Mas nada mais são, né? As classes funcionais nada mais são do que os grupos funcionais. O que são grupos funcionais, né? Onde estão estes grupos funcionais? Nós temos aqui, um grupo funcional chamado éster. Observem aqui. O éster se apresenta bem aqui. Este é o éster. Eu vou mostrar mais ou menos ali como é que são os ésteres, né? A gente coloca como uma fórmula geral dos ésteres essa daqui, ó. A gente coloca R, carbono, ligado dupla O com outro átomo de carbono, fazendo uma ligação com um átomo de carbono que se liga a um grupo R. Lembrando que nesse grupo R a gente está colocando aí vários outros átomos de carbono, tá? Pode ser um, podem ser dois, três e daí por diante, tá bom? Pode ser hidrogênio aqui nesse R ao invés de ser carbono? O que vocês acham? Não pode, tá? Por que não? Porque se a gente colocar hidrogênio, a gente fizer assim, ó, OH, por exemplo, isso daqui vai ser um ácido carboxílico, tá? E não mais um éster. Nesse caso que a gente tem aqui, observem que a gente tem o tracinho. Então aqui nós temos um átomo de carbono, certo? Em cada curvinha que a gente faz aqui, com esses tracinhos, a gente tem um átomo de carbono, não é? Então se a gente tem um carbono aqui, esse R que a gente está olhando é um átomo de carbono. Então a gente está falando de um grupo éster, beleza? Agora nós temos também aqui do outro lado, a gente pode observar que temos aqui outro grupo funcional. Que grupo funcional é esse aqui? Você tem que lembrar sempre, esse grupo funcional onde a gente tem nitrogênio ligado, quando a gente podia ter ele ligado a dois hidrogênios, como esse caso aqui, certo? E está ligado a um átomo de carbono, porque tem uma bolinha aqui, certo? Um átomo de carbono está aqui. Isso daqui, pessoal, é uma amina, tá bom? Uma amina, lembrem-se disso. Como ele está ligado a apenas um átomo de carbono, essa é uma amina primária, tá bom? Amina primária, mas o exercício não pede isso, né? Só de você colocar que é uma amina, você já disse qual grupo funcional você está falando aí. Então, você apontaria aqui e escreveria, aqui temos uma amina, beleza? Não precisa falar uma amina primária, porque nós temos tipos de aminas, né? Por exemplo, se for uma amina que está ligada a dois grupos R, né, dois átomos de carbono nesse caso, essa daqui é uma amina secundária, tá? Secundária. Temos também uma amina que seria uma amina terciária, é o nitrogênio ligado a três grupos R, né? Mas aí seria uma amina terciária. Todas essas são aminas terciária. Todas elas são aminas. Mas o exercício ele pede para a gente identificar e classificar o tipo de função que a gente tem, como sendo primário, secundário. Não pede. Então, só da gente colocar, temos uma amina aqui e temos um éster aqui, aí já é o suficiente, tá?
Uma confusão que muitos alunos têm é confundir, por exemplo, o éster com éter. Eu acho que porque o nome é parecido, aí tem uma confusão muito grande com isso. Mas, pessoal, éster e éter, eles são bem diferentes. Olha só, o éter, ele é um oxigênio no meio de átomos de carbono, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, CH3 e CH3. Isso aqui é um éter. O nome é parecido? É, o nome é parecido. Agora, a estrutura em si, não. A estrutura do éster, né, que a gente tem aqui, ó, ela se assemelha muito mais à estrutura do ácido carboxílico, né, que a gente tem aqui. Elas são muito mais parecidas. A diferença é que no ácido carboxílico tem um hidrogênio aqui e no éster tem aqui um grupo R, que nesse caso vai ser o átomo de carbono aí ligado a esse oxigênio, tá bom? Então, beleza. E quando eu disse 2, 3 átomos de carbono aqui ligados, eu não estou querendo dizer diretamente ligados, tá? Eu estou dizendo assim, ó, eu tenho um R aqui, né? Um grupo R ali, oxigênio, ou carbono, duplo oxigênio, aí ele não vai estar ligado a 2 átomos de carbono assim não, viu? O oxigênio só faz 2 ligações. O que eu disse assim, pode estar ligado a vários átomos de carbono, é uma cadeia assim, ó, cheia de átomos de carbono. Lembrando, ó, que cada viradinha que a gente faz é um átomo de carbono que a gente tem implícito aí, beleza? Então tá bom. Agora vamos para a letra B, né? Então a gente já viu aí que o éter é diferente do éster. Eu gosto sempre de estar fazendo uma discussão, mesmo que não esteja aí diretamente voltada à questão, porque muitas vezes os alunos que fizeram essa questão aqui, eles podem ter se confundido aí, um grupo funcional com outro, coisas do tipo, tá? Então é bom discutir isso aí. Amina nós temos aqui e um éster nós temos aqui, certo? Beleza. Então são os dois grupos funcionais que estão apresentados aí. Pelo menos os grupos funcionais mais importantes que estão aparecendo aí, tá? Agora temos aqui, letra B. Nós temos aqui, eu nem lembro o que pedia na letra B, eu acho que é a fórmula molecular, vamos ver. Letra B, escreva a fórmula molecular, beleza, da benzocaína e identifique na sua estrutura transcrita para o campo de resolução e resposta os átomos de carbono primário com a letra P. Tá bom. Bom, a primeira coisa que a gente podia fazer aqui, para fazer esse exercício ele ficar bem mais fácil, é transformar essa estrutura que está na fórmula estrutural em linhas para uma estrutura que está na fórmula estrutural comum, né? Uma fórmula estrutural comum. Então, ó, a gente faria isso daqui, ó, o desenho mostrando todos os átomos de carbono, porque fica mais fácil da gente ver, tá? Como é que é a nossa estrutura. Vou apagar aqui esse éster, senão vai me atrapalhar. Olha lá. Então, a gente, sempre que possível, né, a estrutura não for tão grande, faça isso, porque aí você vendo todos os átomos que estão presentes, fica mais fácil de fazer algumas coisas. Por exemplo, eu vou contar a fórmula molecular, certo? Para ver a fórmula molecular, não fica mais fácil a gente ver onde estão os átomos de hidrogênio, onde estão os átomos de carbono certinho? Porque se a gente não olhar, às vezes por inexperiência podemos errar, né? Então vamos com cuidado aí. É melhor fazer uma questão ou outra um pouquinho mais devagar, mas fazer certo, do que correr nelas aí e errar a maioria. Bom, vamos lá. Então eu desenhei aqui, ó, a fórmula estrutural, tá bom? Fórmula estrutural. Beleza. Então vamos lá. Para tirar a fórmula molecular, primeira coisa que a gente vai fazer, fórmula molecular, a gente vai fazer o seguinte. Vamos primeiro contar aí quantos átomos de carbono a gente encontra. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono aqui, certo? 8, 9 átomos de carbono. Então a gente vai falar que é um C9, certo? Hidrogênio, a gente tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. H11. Nitrogênio nós temos um apenas, né? E oxigênio a gente tem 2. 2 átomos de oxigênio. Então eu posso colocar assim O2N. Beleza? Então C9H11O2N. Essa é uma fórmula molecular que a gente pode utilizar aí para esse composto, beleza?
Então a fórmula molecular dele é essa. Temos 9 átomos de carbono, temos 11 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio e nitrogênio temos apenas um. A gente não precisa representar um aqui embaixo. A gente pode deixar sem nada, que dá na mesma coisa dizer que tem um, beleza? Como que eu faço a fórmula estrutural? Vocês têm que lembrar que o átomo de carbono ele faz sempre 2 ligações, ou sempre 4 ligações, tá bom? 4 ligações. Aqui no caso, observe que quando ele está fazendo dupla, vocês fiquem atentos, conta, 2 ele já faz com átomos de carbono, né? Vocês estão vendo. Então, uma ele vai fazer com outro átomo de carbono e outra ligação ele vai fazer com átomo de hidrogênio. Então, tem que ficar meio esperto aí para não acabar colocando átomos de carbono fazendo aí 5 ligações ou 3, tá? Então, muito cuidado. Então, beleza. A fórmula molecular a gente já fez. Agora, o que a gente vai fazer é ver qual átomo de carbono é primário, né? Apenas os átomos de carbono primário. Já esqueci de novo, não lembro se é primário ou secundário. É primário mesmo, ó. Olha lá. Os átomos de carbono primário com a letra P. A gente vai apontar eles, né? Beleza, então vamos lá. Olha só. O que é o átomo de carbono primário? É um átomo de carbono que se liga a apenas um outro átomo de carbono, tá bom? Então, por exemplo, olhando essa estrutura que eu desenhei aqui, esse átomo de carbono aqui, ele se liga a apenas um átomo de carbono, que no caso ele está se ligando neste átomo de carbono. E a mesma coisa, esse átomo de carbono só se liga a um átomo de carbono, que é o primeiro átomo de carbono que eu considerei, né? O primário. Então, os dois são primários. Esse átomo de carbono aqui, também é primário, certo? O resto, todos, eles já não são mais primários, porque esse átomo aqui se liga a 2, esse se liga a 2, esse se liga a 2. Todos os átomos de carbono que estão dentro desse ciclo aí, eles estão se ligando a 2 átomos de carbono. Então, não são primários. Não, na verdade, esse primeiro aqui, ele se liga a 3, né? Esse átomo de carbono aqui é terciário, Ele se liga a 1, 2, 3 átomos de carbono. Esse aqui é primário, esse aqui é primário e esse aqui são primários. Nós temos 3 átomos de carbono que são primários. O desenho está meio estranho já. Vou apagar ele e a gente vai observar aí nessa estrutura que a prova já deixou, tá? Então é o seguinte, eu vou deixar uma bolinha em volta dos átomos de carbono que são primários. Esse átomo de carbono é primário, porque só se liga neste átomo de carbono aqui. Como o átomo de carbono primário é aquele que só se liga a outro, então esse aqui é primário. Esse átomo de carbono aqui também é primário, porque ele só se liga a um outro átomo de carbono, que no caso é esse primeiro aqui, beleza? Agora, vamos lá. Qual mais átomo de carbono é primário, segundo o que a gente já viu ali? Esse aqui é primário. Ele se liga a 2 oxigênios. Não, tanto faz. O que importa é com quantos átomos de carbono ele está se ligando. Apenas nesse, não é? Então, ele também é um átomo de carbono primário. A gente vem, coloca a setinha e põe um Pzinho. P de primário e a mesma coisa aqui para o outro, P de primário. Tranquilo? Agora, o resto, esse aqui vai ser terciário, porque ele vai se ligar a 3. Se liga um aqui e outro aqui, certo? O que mais a gente vai ter aí? Esse aqui é secundário, se liga aqui e se liga com esse aqui. Esse átomo de carbono também é secundário, vai se ligar com um aqui, com outro aqui. Estão vendo que dentro do ciclo todo mundo aí vai ser secundário? Tirando esse átomo aqui que é o terciário, né? Ou seja, os únicos átomos de carbono primário a gente já marcou. A questão aí está matada, certo? Vamos dar uma olhadinha lá nos exercícios, ver se não faltou nada. Não, bom, é isso. Então é só a gente identificar quem são os primários, fazer a fórmula molecular a gente já fez, e também ali o primeiro exercício que era falar sobre as classes funcionais, né, os grupos funcionais, que a gente já comentou. Então é isso daí, pessoal. Até uma próxima videoaula, fazendo aí mais alguns exercícios desse vestibular, né, e de muitos outros aí que a gente está fazendo, exercícios de química, tá bom? Então, se você gostou dessa videoaula, dê um joinha porque ajuda na divulgação do vídeo, também na divulgação do canal. Se possível e você tiver gostado muito dessa videoaula, então compartilhe nas suas redes sociais para que seus amigos também possam ver essa videoaula e as outras que a gente vai fazer. E também inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito, para que você possa receber
mais videoaulas assim como essa, beleza? Um forte abraço e até a próxima! Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.